do Bolívar no Maracanã, e fica aqui meu abraço à família do Apolinho, sobretudo ao Bruno, que é um cara fantástico, filho do Apolinho, que eu tenho uma relação muito próxima também, um cara trabalhador demais. Um abraço aí para todos. E eu acho que ele deixa um baita legado. Com a certeza. Verdade é essa. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no lado positivo da situação toda, e o Apolinho deixou um legado, não só na profissão, mas na vida mesmo, porque é muito difícil. Te desafio aí você achar alguém que não goste do Apolinho. É muito difícil acontecer isso. E fica aqui meu abraço à família do Apolinho. Todo mundo fala que ele é um dos maiores ou o maior comunicador de rádio, e eu extrapolo e digo comunicador mesmo desse Brasil. Apolinho, o céu tá em festa, que vá em paz nosso querido Apolinho. Falar do Flamengo dele, do Mengão dele? Vamos soltar o hino pro Apolinho? Cadê o... É isso aí, Apolinho. O seu Mengo aplicou um chocolate, como você inventou, goleou o Bolívar, voltou para a zona de classificação para as oitavas da Libertadores. A reportagem do nosso querido Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Foi um início de jogo perfeito para quem precisava da vitória. Com menos de 1 minuto, Cebolinha fez tudo certo e deixou o Gerson numa boa para marcar o gol mais rápido do Flamengo na temporada. A gente tem procurado começar os jogos com esse ímpeto. Foi assim contra o Corinthians, foi assim hoje. Passado o susto inicial, a equipe boliviana começou a criar chances e chegou a acertar a trave do Rossi. E o jogo ficou emocionante, com oportunidades desperdiçadas dos dois lados. Até que após mais um erro da defesa, a bola ficou limpa para o Ayrton Lucas aumentar a vantagem. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente em momentos não pode desacreditar. Tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. O Bolívar sentiu o segundo gol e o Pedro jogou por cima ao tentar encobrir o goleiro Lamp. Logo depois, o atacante se redimiu ao dar o passe para o Cebolinha fazer o terceiro do Flamengo. Com a chegada desse cara aqui, que eu tenho um carinho enorme, né? Já tinha trabalhado um bom tempo com ele, pôde me dar a confiança que eu precisava. Eu não dei confiança para ele, eu só falei para ele o seguinte, 50% para dar o passe, 50% para ir para gol, vai para gol. No segundo tempo, já sem a pressão pelo resultado, o Flamengo jogou mais leve e depois da tabela com Gerson, Pedro deixou o dele e transformou a vitória em goleada. O time do Tite seguiu com um ímpeto pouco visto esse ano e poderia ter feito um placar ainda maior. A agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Ela poderia ter transformado isso até num placar mais elástico. Mas uma equipe também que se propôs e que se abriu, nos dava espaço. O Flamengo mantém a invencibilidade de 5 anos sem perder aqui no Maracanã pela Libertadores. Essa foi a 15ª vitória seguida aqui no estádio pela competição. A goleada deixa muito bem encaminhada a classificação para as oitavas de final. A vitória convincente deixa o Flamengo em paz com a torcida, que comemorou cantando: o campeão voltou. Vene, boa tarde para você de casa, uma boa tarde. Ô, Vene Casagrande, fala comigo, por que você acha que o Flamengo goleou? O que mudou para ter um Flamengo tão diferente dos últimos jogos que a gente tem falado de um Flamengo muito morno, né? Antes de mais nada, Fernandinha, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Eu acho o seguinte, primeiro, vamos relembrar a partida do Flamengo contra o Corinthians. Foi exatamente o que o Tite fez nesse duelo diante do Bolívar. Botou os jogadores naquelas funções que eles rendem melhor. O Gerson na ponta direita, vindo para o meio também, o De La Cruz atuando de segundo volante, o Arrascaeta retornando diante do Bolívar, querendo ou não, é uma peça crucial no meio de campo do Flamengo. Acho que esse foi o primeiro passo para o Flamengo retomar o caminho das boas atuações. E depois, a vontade dos atletas, a marcação sob pressão, a intensidade. O próprio Tite falou na entrevista coletiva que ele gostou bastante da intensidade do time. Eu acho até que o placar por 4-0 poderia ter sido mais. No primeiro tempo, por exemplo, o Arrascaeta perdeu um gol. Eu acho que o goleiro fez uma boa defesa, mas na minha opinião o Arrascaeta perdeu um gol, porque finalizou em cima do goleiro. A gente pôde ver o Flamengo com uma vontade muito grande de não apenas vencer, mas também fazer um placar elástico que na fase de grupos é importante por conta do saldo de gols. Para quem não sabe, o Flamengo pode se classificar em primeiro ainda, se conseguir vencer o Milionários dentro do Maracanã por um placar elástico e o Bolívar perder diante do Palestino. Eu acho que o Flamengo fez uma partida impecável.
Gostei de ver o Flamengo ontem elogiar demais a atuação do Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo, mas o Gerson também jogou muita bola. A Conmebol o elegeu o melhor em campo. Para mim, nenhum problema também, porque ele jogou muita bola. O De La Cruz é chover no molhado. Novamente, uma baita partida que ele fez. Muitos criticam assim, depois que o Flamengo abriu o placar, aos 57 segundos de jogo, o Bolívar ainda teve algumas chances, botou bola na trave. Claro, gente, a gente vive aqui elogiando o time do Bolívar. O time do Bolívar é bem armado, Sim. é bem treinado. Óbvio que se a gente for ver individualmente falando, o Flamengo leva vantagem muito mais do que o Bolívar tem ali à disposição. Só que é um time bem treinado e é normal, e fica o elogio ao time do Bolívar. Mesmo tendo sofrido o gol aos 57 segundos, não mudou o estilo de jogo. Foi para cima e tentou empate a todo custo. O Flamengo soube se defender e aproveitou as oportunidades que teve e fez um importante placar dentro do Maracanã, 4-0. Fez aquilo que se espera do Flamengo diante do Bolívar, dentro do Maracanã. Tem que vencer e vencer bem. E, na minha opinião, venceu e convenceu. E eu quero elogiar também a partida do Alan. Na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. É porque teve tantos destaques que muita gente acaba não ressaltando a atuação dele. Mas o que ele jogou ontem, olha, impressionante. Esse é o Alan que a torcida do Flamengo gostaria de ver com a camisa do Flamengo. Já a gente vai mostrar toda a situação do Vasco em relação a 777 e também a paralisação do campeonato. Quero saber a opinião do Vini Casagrande sobre isso. Você também pode dar a sua opinião em relação a isso no nosso Twitter, #SBT Esportio. E também vamos mostrar o time, o provável time do Fluminense. Você tem esse drone, né, Vini Casagrande? Temos esse drone aí, com algumas novidades. Com novidades, esse time do Fluminense. Ô, Vini, vamos olhar a classificação desse grupo do Flamengo? A gente viu esse Flamengo vencendo bem contra o Bolívar. O Bolívar que estava invicto na competição, né? Fazia uma boa Libertadores até aqui. Inclusive aí, é o líder absoluto com 10 pontos. Você ainda acha, Vene, a gente sabe que o saldo de gols é muito importante no critério de desempate. É o primeiro quesito, inclusive. E você falava muito do saldo de gol do Bolívar e acaba que o Flamengo, num confronto direto, tira essa vantagem do Bolívar, aplicando o mesmo 4 que o Bolívar usava como um grande escudo para se manter na liderança. Você tinha uma fala de que achava impossível o Flamengo assumir a liderança da Libertadores. Você continua achando isso? Olha, eu continuo achando porque eu não vejo o Bolívar perdendo para o Palestino, tá? Lá na altitude. O Palestino, na minha opinião, é o time mais fraco desse grupo aí. É um dos times mais fracos da fase de grupos da Libertadores. Eu não vejo o Bolívar perdendo. Mas caso aconteça, e pode acontecer, aí o Flamengo tem que vencer de goleada o Milionários, que não tem mais nada a fazer. Vai apenas cumprir tabela. O Milionários não tem nenhuma pretensão mais na fase de grupos da Libertadores. Mas o grande problema do Flamengo nessa primeira fase foram os 2 jogos diante do Palestino. Primeiro aqui no Maracanã, quando venceu por apenas 2-0 e teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico. Só que foi o estilo Tite de ser, né? Pragmático, fez 2-0, recuou um pouco, sentou em cima do resultado e pronto. E depois ter perdido para o Palestino lá no Chile por 1-0. Esse, para mim, é o grande problema do Flamengo nessa fase de grupo. Por exemplo, você perder na altitude lá para o Bolívar, teoricamente, é um resultado normal. Sobretudo porque o Tite poupou vários titulares na ocasião. Milionários, para mim, foi um resultado péssimo, porque o Flamengo deixou empatar, mesmo tendo a mais, mas beleza, também tem altitude, a gente releva. Agora, os 2 jogos contra o Palestino foi o grande problema do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Você acha que depois do jogo e principalmente da exibição do Flamengo ontem dentro do Maracanã, nasce um novo Flamengo na temporada? Olha, é uma boa pergunta essa. Eu acho que agora, querendo ou não, o torcedor ele fica mais otimista. E o próprio Tite também, eu acho que ele entendeu como tem que escalar o Flamengo daqui para frente. Porque a escalação, e quando eu digo a escalação, é na formação tática dos jogadores, na escolha da função dos jogadores, isso faz total diferença. Por exemplo, eu discordo de quem diz que antes o Flamengo não estava com vontade, não estava correndo. Eu discordo, eu acho que estava correndo errado. Os jogadores, em funções erradas, estavam correndo errado, consequentemente cansava mais rápido. Agora, dessa maneira, eles correm certo e, consequentemente, rendem mais dentro de campo. Eu acho que a partir de agora o Tite entendeu como ele tem que montar o time dele, a formação tática. O Gerson, por exemplo, não pode sair da ponta direita, vindo para o meio de campo, ele não pode mais atuar como segundo volante. Acho que o Tite achou. Agora, ele ainda tem um objetivo, uma missão à frente do Flamengo. Qual? Fazer o Gabigol voltar a jogar bem.
porque novamente a gente viu o Gabigol entrando no segundo tempo e sem ritmo de jogo, totalmente abaixo dos demais jogadores. Eu acho que agora ele precisa trabalhar, tendo em vista que ele vai ter tempo, né? Porque o Brasileirão foi paralisado aí por 2 rodadas. Falar em paralisação, a CBF anunciou uma paralisação de 2 semanas nos jogos do Campeonato Brasileiro. O vice do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre essa decisão da CBF com a nossa equipe. Cadê? A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27. Mas, enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? São 2 rodadas paralisado, né? Não sei se chegam a 2 semanas. Eu acho que sim, porque teria Libertadores no meio, né? Eu acho aí 2 rodadas que eu acho que aí a gente informa de maneira mais correta. Mas são 2 rodadas e, como bem disse aí o Marcos Braz, os clubes, na verdade o Flamengo esperava essa reunião do dia 27. Eu acho o seguinte, Fernanda, mas reunião você já tinha dado sua opinião de que era um absurdo ela só ser no dia 27. Dia 27. Você não pode convocar uma reunião extraordinária para que 2 semanas para resolver um assunto extremamente importante. Eu penso o seguinte, eu particularmente eu sou contra a paralisação nesse momento. Eu acho que se fosse para parar, poderia ter parado lá no começo e aí tudo bem. Solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, porque foi de fato uma tragédia assim, sem dimensão. Eu, por exemplo, não consigo ter dimensão do que está acontecendo lá. Eu vejo os vídeos e me dá vontade de chorar, porque é algo muito triste. É isso mesmo. É algo muito triste. Só que eu acho que a forma como a CBF está conduzindo é a forma totalmente errada. Para mim é incoerente, por exemplo, você parar o Campeonato Brasileiro e não parar a Copa do Brasil. Por quê? Aí na semana que vem o Flamengo joga contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Qual é a ideia, sabe? Qual é a coerência nisso? Não tem coerência. Eu acho o seguinte, é muito mais justo você dizer que está parando o Campeonato Brasileiro para você, entre aspas, ajudar os clubes de lá. No caso Internacional, Grêmio e Juventude. Agora, esse discurso por solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, na minha opinião, não vai colar. Porque se é solidariedade, você tem que parar o futebol brasileiro. E aí você bota aí a Copa do Brasil, que não vai parar. Na verdade, é um assunto muito delicado, né? Quando a gente olha um assunto desse, né, Vini? A gente tem vários elementos dentro dele. O primeiro e o mais absoluto e o mais importante é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E hoje a gente está falando de um sistema de Série A com 3 times da região que tem, além de Inter e Grêmio, o Juventude, que por esse ano está na Série A. Então a gente está falando de isonomia de competição, né? A gente está falando de 3 clubes que não estão treinando, que não estão pensando em futebol e nem devem. Eles estão completamente focados no que está acontecendo em sua região, enquanto os outros estão competindo, tentando, buscando liderança, buscando evitar rebaixamento. E como eles iam entrar dentro desse momento da competição, que eles nem treinando estão. O primeiro ponto é, até agora, no momento, não dá para eles começarem a treinar. A gente estava falando de semana passada, jogadores Thiago Maia, Diego Costa e outros jogadores dentro da água salvando pessoas. Então, a gente não tem como pensar em, bota esses caras para treinar em outro estado. Não, na verdade, não dá. Eles já estão treinando. Agora, em outros, porque o CT, o Beira-Rio, por exemplo, do Internacional, não dá. Esquece. O do Grêmio a gente também. está falando de algo que vai voltar ao normal daqui a 1 ano, gente. Isso. Porque você vai ter que trocar grama. Ou seja, não tem como parar o futebol 1 ano. Infelizmente aconteceu, o Internacional tem que correr atrás de outras alternativas, até porque a Libertadores e a Sul-Americana vai continuar. Eles têm jogos já remarcados pela Conmebol. Então, assim, não tem, entre aspas, não tem o que fazer. Ou eles pensam numa outra oportunidade, uma outra alternativa, ou vão perder de WO. Aí é uma escolha dos clubes gaúchos, na minha opinião. Eles vão precisar de ajuda. Sim, essa é a claro. grande verdade. Eu acho que, e por aí exemplo, a gente tem uma expectativa, por exemplo, da CBF, talvez ajudar para reerguer os templos deles. Perfeito. A gente está falando de uma arena do Grêmio, a gente está falando do Beira-Rio, e que estão embaixo da água. E eles vão precisar... Porque a gente está falando, uma semana atrás, a gente falava de salvar pessoas, e é isso. É isso. Manter elas vivas, buscar pessoas. Daqui a 2 semanas, a gente já pode começar a falar em reerguer um Estado. É isso. Em pessoas que vão precisar do brasileiro, né, para conseguir reerguer casas, comércios e também, já que a gente está falando de uma esfera esportiva, templos do seu futebol, que é o Beira-Rio, a Arena do Grêmio, o Estádio do Juventude. Então vai precisar da ajuda, principalmente da CBF, para chegar junto. Eles vão gastar muito dinheiro e a gente
a gente poderia estar pensando em começar a falar sobre isso. Eles precisam de ajuda, eles não vão conseguir sozinhos. E se a gente está querendo falar de isonomia, está tão